as minhas experiências com Jesus, fazer esse vídeo hoje. Eu tinha gravado, na verdade, um outro vídeo contando uma experiência minha com Jesus, como eu sempre faço aqui. Mas estava me preparando para dormir. Vocês podem ver, eu tô de pijama. E Jesus me ensinou era pedir amigas para ele, mas amigas que são amigas dele, sabe? Porque quanto mais Jesus nos apresenta as amigas dele, mais pertinho também a gente vai ficando de Jesus. É muito bom quando Jesus nos dá aquela amizade, sabe? Que é uma amizade que te consola, que te conforta, mas também que te confronta nas horas necessárias, mas te confronta com tanto amor que aquilo não dói, sabe? E eu passei por uma situação nesses dias em que eu pensei assim, meu Deus do céu, eu tô passando por essa situação e eu tava ali sentindo que eu não ia dar conta, sabe? As minhas emoções estavam muito afloradas e foi tão bom porque na hora eu orei, eu pedi para que o Espírito Santo me ajudasse naquela situação e na hora veio ligar para a sua melhor amiga. E daí com isso eu liguei para ela e ela me ajudou tanto, foi tão bom, ela me trouxe um consolo tão bom. E Jesus, ele me apresenta as amigas que são dele. E foi um pedido uma vez que eu fiz para Jesus, porque quando eu era pequena eu não tinha muitas amigas meninas. Até que minha mãe me ensinou a orar por isso. E eu lembro assim que a pessoa, né, eu era pequena, devia de ter uns 3, 4 anos de idade. E nem isso. E a pessoa que mais, vamos dizer assim, que eu mais brigava, que ela mais brigava comigo, hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, sabe? E isso é tão bom. Jesus, ele ama amizades, ele ama apresentar as amigas dele para nós, inclusive nós mulheres que muitas vezes necessitamos de uma amizade, de um consolo, de um conforto. E é muito bom quando a gente recebe isso de amizades, inclusive de amizades que são de Deus, sabe? Eu não tô falando propriamente aqui que precisa ser alguém cristã, né? Cristã, mas amizades que vêm de Deus, sabe? Porque eu tenho amigas que não são cristãs e eu sei que elas também vieram de Deus. Muito bom, porque você vê o amor de Jesus, de verdade, assim, tá? Eu falo pela minha própria experiência, eu vejo muito o amor de Jesus através da vida delas, independentemente se elas são cristãs ou não, propriamente cristãs, evangélico, né? Mas que são ali um presente de Deus na minha vida, sabe? O quanto eu consigo enxergar Jesus na vida delas através do amor, através do carinho que elas têm, sabe? E elas são pessoas assim incríveis. Eu tenho amigas que então vieram, são amizades que Jesus me apresentou. Que peço aqui pra vocês é para que vocês simplesmente peçam amizades que vêm de Deus, sabe? E para alguém que vai ter um coração que é o coração de Jesus, sabe? Pessoas que são incríveis, sabe? A verdadeira companhia, de gostar da sua companhia e gostar de você pelo simples fato de ser você, sabe? Uma das coisas que eu vejo, na verdade, nas minhas amigas e, né, nas minhas amizades, é quanto elas gostam de mim, sabe? Eu, Júlia com os meus acertos, eu, Júlia com os meus erros, eu, Júlia feliz, eu, Júlia triste. Dá uma liberdade para que eu venha ser eu mesma, sabe? Não precisa entrar naquela performance e, inclusive, gente, eu vou me hidratar aqui, hidratar meu rosto enquanto eu vou contando pra vocês. Inclusive, Jesus, ele, quando ele quer estar próximo da gente, ele não quer que a gente fique performando, sabe? Não é a intenção de Jesus que é fazer com que a gente entre numa performance ou, vamos dizer assim, fingir que a gente é uma pessoa da qual a gente não é, ou fingir que tá tudo bem sendo que não tá tudo bem. Não. Jesus, ele ama quando a gente é vulnerável com ele, quando a gente tá ali verdadeiramente vulnerável mesmo, sabe? Acho que não tem outra palavra pra isso, mas sendo sincera com ele. E eu vejo que as amizades que Jesus nos apresenta permite muito isso, permite com que a gente seja vulnerável, e isso vai refletindo no nosso relacionamento com Jesus, sabe? Como se fosse realmente aprimorando o nosso relacionamento com Jesus.
Pessoas que foram apresentadas por Jesus realmente. Tem umas desde a infância, tem outras que vieram na minha adolescência, tem outras que vieram na minha fase adulta durante a faculdade. Sim, são as minhas melhores amigas que eu carrego no meu coração, assim, sempre, sempre. Elas têm um espacinho especial no meu coração. E uma das coisas que eu falo muito pra elas é que elas são um pedacinho de Jesus nessa terra, sabe? Porque o quanto eu vejo Jesus na vida delas. Uma das coisas assim que também foi muito especial na minha vida em relação à amizade, meu Deus, são tantas histórias, mas, por exemplo, de você fazer aniversário e sua amiga tá ali orando por você. Nossa, isso foi muito especial, meu Deus do céu, quando aconteceu isso no meu aniversário. Nossa, foi incrível, de verdade, assim. A minha amiga orou por mim, uma das minhas melhores amigas orou por mim, e eu pude me sentir tão amada, tão assim, meu Deus, obrigada por isso. Outra também que quando a gente se formou na faculdade, a gente foi viajar, fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, que foi muito incrível e isso marcou muito minha vida. E eu vejo assim que foi um presente de Jesus. Então, de verdade, peçam nas suas orações, Senhor, me apresente tuas amigas. Pessoas que vão acrescentar na minha vida, pessoas que vão me deixar mais perto de você, pessoas que vão fazer com que eu me sinta amada como o Senhor me ama também. E só um detalhe, isso não quer dizer que não vai ter defeitos, que não vai ter, vamos dizer assim, coisas desse tipo. Não, vai ter, gente. Nós temos defeitos, entende? Eu tenho defeitos, provavelmente eu devo já ter errado com elas também e pedir desculpa e a gente segue em frente na amizade, mas todos nós temos erros, nada é perfeito, perfeito nessa terra, mas quando Jesus apresenta as amigas dele pra você, de verdade, tem algo que é como se fosse um carinho especial, sabe? Um presente especial na vida. E de verdade, eu sou muito grata pelas amizades que Jesus me deu. Eu sou muito grata, assim, são 1 milhão de histórias, eu poderia passar a noite inteira contando cada história que eu tive com as minhas amizades que lembram muito a Jesus, mas o que eu quero deixar aqui pra vocês é isso, peçam amizades pra Jesus, sabe? Peçam amigas de verdade pra Deus, porque Jesus, ele ama amizades. Isso reflete também quem ele é, nosso amigo, verdadeiro amigo, nosso melhor amigo. E saiba sempre que, embora a gente tenha amizades e boas amizades apresentadas por Jesus, o nosso melhor amigo é Jesus. O nosso modelo de amizade é Jesus. Então, uma coisa que eu sempre faço é levar tudo primeiro para Jesus antes de contar, por exemplo, para uma amiga minha. Eu conto para minha amiga, às vezes eu vou pedir socorro para elas, mas eu sempre levo para Jesus antes, porque eu sei que Jesus é um modelo perfeito. Eu não sou o modelo perfeito, minhas amigas não são o modelo perfeito, mas Jesus é um modelo perfeito de amizade verdadeira. Então eu sempre levo tudo primeiramente para Jesus, para depois, vamos dizer assim, contar. Sendo coisas boas, sendo coisas ruins. Eu sempre procuro buscar primeiramente em Jesus, porque daí, inclusive, um exemplo, quando é coisas ruins, a gente consegue até filtrar melhor as nossas emoções para depois levar elas da maneira correta, sabe? Então é bom a gente fazer esse filtro antes, tanto das coisas boas, tanto das coisas ruins. Então o que eu quero deixar aqui pra vocês é isso, inclusive pra você, mulher, peçam amigas pra Jesus, sabe? Porque Jesus, ele não quer uma amizade competitiva, Jesus pra sua vida, ele não quer aquela amizade que você não pode ser você mesma, ou que você não tenha liberdade, ou que você tem que ficar toda hora na defensiva. Não, isso não é Jesus. Não vem de Jesus. Jesus, ele tem algo leve para as nossas vidas, inclusive quando se trata de amizade. E eu posso dizer isso pra vocês porque eu vejo isso muito nas minhas amizades, sabe? Então, eu sei que Jesus, ele pode apresentar mulheres para vocês, inclusive vocês mulheres, que vão ser, vamos dizer assim, esse pedacinho do céu na vida de vocês, porque de verdade é isso que eu vejo em cada uma das minhas amigas e das minhas melhores amigas, que elas são um pedacinho de Jesus nessa terra. E eu consigo ver, assim, de verdade, o amor que Jesus tem pela vida de cada uma delas, o brilho que elas têm, assim, único. Cada uma delas tem um brilho único, assim. Então, isso é muito importante. Eu vejo não somente elas propriamente, mas o quanto elas refletem Jesus na minha vida.
Então, é isso, gente, que eu vim aqui hoje contar pra vocês e já estou indo dormir. Eu oro pra que Jesus te apresente muitas amigas dele, vocês, e logicamente sempre vão ter aquelas que vão estar bem mais pertinho de você. Então eu oro para que, assim como Jesus tinha amigos e bons amigos, que você também tenha boas amigas na sua vida, que vão te aproximar ainda mais dele, da presença de Deus, da presença de Jesus, e que vocês possam buscar Jesus sempre juntas, porque as amizades que são apresentadas para Jesus, de verdade, elas têm algo assim ligado na eternidade, é isso que eu sinto. Então, é isso. Um beijo e até mais.